Olá, eu sou o Leandro e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. A astrologia sideral é a mesma coisa que a astrologia védica ou tem diferença aí entre elas? Foi uma dúvida que eu tive também bem no começo, então certamente vocês podem se deparar com esse termo, né, sideral, e acabar fazendo confusão aí na cabeça de vocês. Então aqui eu vou explicar de uma forma bem rápida quais são as principais diferenças e também o ponto em comum entre elas, que é bem bacana, tá certo? Bom, vamos começar pelo termo sideral. O termo sideral não é de patente de nenhuma astrologia, nem a védica e nem a que eu estudo, a astrologia sideral. Porém, a gente utiliza o termo sideral como se fosse uma espécie de explicar, né, uma astrologia que é mais embasada com o céu real, com o sideral, com o cosmos, né, com o movimento dos corpos celestes. Parece ser algo meio óbvio, afinal, na teoria, toda astrologia acompanha o movimento real do céu, certo? Não, a gente já viu que existe a astrologia tropical, que ela usa efemérides, posições idealizadas de planetas, né, dos astros nas constelações. Não bate uma coisa com a outra. Por exemplo, neste momento nós estamos com o Sol passando em qual constelação? Olhando para o céu, em Câncer. Pela astrologia tropical, o Sol está passando em outro signo. Então existe uma diferença, né, entre esses cálculos, essas posições. Muitos astrólogos védicos utilizam também o termo sideral para poder falar da astrologia deles. E de fato existe ali um ponto em comum que é sideral. Por quê? Eles consideram a precessão dos equinócios, que é maravilhoso. Afinal, eles entendem que existe esse movimento e que é necessário fazer esses ajustes. Então, eles usam até o termo Ayanansha para isso. O Ayanansha nada mais do que um sistema, né, para calcular, para explicar essa precessão dos equinócios. Então, por isso que é bem comum, quando vocês fazem um mapa védico, o mapa de vocês fica bem diferente, porque geralmente volta um signo, tanto a sua lua quanto o seu ascendente, o seu sol, existe esta correção. Mas para por aí, digamos assim, os pontos em comum entre a astrologia védica e a astrologia sideral. Tem mais um, na verdade, mas eu vou explicar daqui a pouco. Uma pegada sideral também que a astrologia védica faz e por isso que eles são muito certeiros nas previsões. E vocês vão entender o porquê. Mas antes, vou explicar as diferenças. Bom, a primeira diferença é que os astrólogos védicos com os astrólogos tropicais, eles consideram que são 12 signos e cada um desses signos possui 30 graus ali na mandala. Então é aquela famosa pizza de 12 pedaços, certinho cada signo ali. E isso gera uma diferença bem grande para a astrologia sideral, que considera 13 signos, né? O Filcus ali está sendo ativado pelo Sol desde o final da Idade Média. Então, pela eclíptica é possível perceber que não só o Sol, como Lua, Vênus, Marte e os demais, né, corpos celestes, eles ativam essa energia há um bom tempo. Que as constelações possuem tamanhos diferentes, então a passagem pelo Sol nas constelações terão ali períodos diferentes, dias, né, a contagem de dias é diferente. Por exemplo, Virgem é uma constelação enorme, 45 dias que o Sol passa por ela. Diferente de Escorpião, que é um pouco menor, diferente de Libra também, enfim. Além disso, o mapa sideral ele acaba sendo diferenciado mesmo. Por quê? Nós temos aí, né, esse hábito de sempre associar o seguinte: você tem um ascendente em Áries, por exemplo, automaticamente, obrigatoriamente, o seu descendente, que é a casa 7, vai estar em Libra. Não necessariamente. Vou dar um exemplo do meu mapa. Eu tenho ascendente em Áries, porém, eu tenho descendente no finalzinho de Virgem. Ou seja, essa história de pegar um livro, decorar tudo que está escrito e aplicar isso não funciona muito bem com a astrologia sideral, porque ela incrementa, ela dá nuances diferenciadas. O mapa fica ainda mais específico de acordo com cada pessoa. Não vai ser aquela receitinha de bolo de ascendente, descendente, meio do céu e fundo do céu, porque é bem provável que os signos, né, as constelações que estejam ali, fiquem um pouco diferentes, justamente porque elas possuem tamanhos diferentes. Então não vai encaixar bonitinho, como se fosse aquele joguinho, né, bem cartesiano, que os astrólogos tropicais geralmente fazem. Isso demanda um estudo muito grande e um conhecimento profundo sobre cada parte do mapa astrológico e também uma mente bastante intuitiva para poder conciliar e casar, fazer uma leitura bastante sistêmica. Por isso que existem poucos astrólogos, porque realmente tem que ter um estudo aprofundado. Não só por ser um estudo aprofundado, como também por ser um conhecimento, né,
uma abordagem relativamente nova. Mas vejam só, o fato da astrologia sideral ser uma astrologia nova, pelo menos para o nosso grau de consciência, a gente não ouve muito falar sobre isso, não quer dizer que é uma astrologia que foi inventada agora, como se fosse algo moderno. Vamos inventar uma astrologia aqui, do nada. Na verdade, ela resgata uma base que é muito antiga, que é a base da astrologia, de fato. Então vejam só que curioso. É uma astrologia nova, para a grande maioria das pessoas, porém resgata algo que é super antigo, que é, digamos, o primórdio da astrologia, e ainda assim é uma astrologia que não é defasada. Por quê? A origem da astrologia sempre considerou a mudança das coisas, do céu, a precessão dos equinócios. Então a base estava certinha, estava justinha, até, enfim, haver toda essa relação com Cláudio Ptolomeu, o engessamento das datas ali com as estações do ano, e essa desarmonia, essa falta de sincronicidade que nós vemos no mapa astrológico tropical em relação ao mapa astrológico sideral. E existe uma questão bem curiosa na astrologia védica e que eu acho assim que é um ponto ainda mais para a astrologia sideral e para todas as pessoas que consideram o céu real, que é o seguinte: as previsões védicas geralmente são muito certeiras. Por quê, gente? Porque eles consideram as estrelas fixas. E o que são as estrelas fixas? São as constelações. Todas as constelações possuem estrelas que são geralmente mais brilhantes, mais importantes, Então, por exemplo, no caso de Touro tem Aldebaran, no caso de Escorpião, por exemplo, nós temos Antares, temos Ramal em Áries, temos Spica em Virgem, e várias estrelas são muito conhecidas. Então, para os astrólogos védicos, além de haver ali os 12 signos, existem subdivisões, que são 28, se eu não me engano, que são as mansões lunares. Então a lua de uma pessoa, por exemplo, ela pode estar em Escorpião, como é o meu caso. Porém, qual que é o meu nakshatra? Aí existe, digamos, uma especificação para isso, para essa lua. É uma lua em Escorpião, sim, porém ela é diferenciada. Por quê? Está associada com tal estrela que eles estão observando. E quando eles fazem previsões, eles utilizam a Lua, passando por essas estrelas, então eles conseguem entender claramente quais serão ali os movimentos, quais serão as influências energéticas para determinado período de tempo, para alguma situação que pode acontecer de fato a nível mundial, enfim, as previsões védicas geralmente são muito certeiras. E aí vocês entendem o porquê. Porque eles estão olhando para onde? Para as constelações. São as estrelas fixas. Isso é muito interessante porque na astrologia sideral nós temos esse entendimento também, só que nós aplicamos isso inclusive no mapa das pessoas. Quando nós dizemos, por exemplo, que a lua de uma pessoa está ali em Escorpião, não é uma efeméride qualquer, idealizada. Não, nós estamos dizendo de fato que é possível comprovar astronomicamente, inclusive com programas astronômicos, que a lua da pessoa, pelo ponto de vista da Terra, uma visão geocêntrica, estava ali, bem naquela área, na constelação de Escorpião. Eu percebo que a astrologia sideral é uma atualização para a astrologia comum que nós vemos atualmente. É uma atualização necessária. Vocês entendem? Não vai descartar, jogar fora todo o conhecimento que já foi estruturado. Não é criar roda, vocês estão entendendo? Até porque algumas coisas não mudam. O entendimento de 12 casas astrológicas não muda. O entendimento da regência dos planetas não muda. O que nós percebemos de diferença é exatamente o quê? O Filcus, que está sendo ativado, e ao invés de alinhar signo com estação de ano, uma coisa totalmente sazonal da Terra, nós acompanhamos o movimento que está lá no céu, entendeu? Aquela coisa bem hermética mesmo, de o que está em cima está embaixo. Aquela relação de que tudo vibra, tudo está em constante movimento de expansão, é isso que eu acredito, e por isso que é uma mudança que ela é um pouco radical, no sentido de tira a base de estação de ano e vai para a constelação. Porém, o mapa de uma pessoa continua tendo, por exemplo, a Lua fazendo uma conjunção com o Sol, na casa 10. Porque as casas não mudam, os aspectos também não mudam. O que muda de fato são essas constelações que estão ali atrás, sendo ativadas, pela astrologia sideral, de fato é o que está no céu, pela astrologia tropical são datas idealizadas de pelo menos 2000 anos. Afinal, houve toda essa questão justamente naquele período ali, com Cláudio Ptolomeu, quando ele associou realmente o grau 0 de Áries estava muito alinhado com o início da primavera no hemisfério norte. Vocês entendem? Estava realmente alinhado. É como se os signos estivessem ali bastante em correspondência com as estações, porém tem toda a questão da precessão. E quando nós vamos ver as eras,
Quando nós vamos ver o ponto vernal, não está mais em grau 0 de Áries. Está ali nos graus iniciais, né, porque as eras vão contando de trás para frente, estão nos graus iniciais de Peixes indo para Aquário. Percebam como que existe toda essa questão, que eu já expliquei inclusive nesse outro vídeo que eu gravei aqui no canal, falando da astrologia sideral. Enfim, espero que eu tenha aqui clareado um pouquinho a mente de vocês em relação a isso e deixe seus comentários aqui caso vocês tenham outras dúvidas, porque a ideia é trazer mais conteúdos como esse. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado, um beijo e até a próxima. Tchau!